Olá, eu não estou trancado, o Murilo não está trancado, o Yuri está em casa, está tudo bem, e hoje eu vou falar de um livro de literatura brasileira. Então, pessoal, hoje eu vou comentar aqui, o Yuri pediu de novo para que eu voltasse, algumas pessoas pediram, não foi o suficiente, eu não deveria ter voltado, mas enfim. Falar, em vez de alemães do século XIX ou XVIII, eu vou falar de um livro brasileiro, bastante atual, Raimundo Carreiro, O Colégio de Freiras. A literatura do Raimundo Carreiro me pareceu sempre bastante interessante, porque, não sei para quem não conhece, Raimundo Carreiro é de Recife, mora lá, enfim, e fez parte de um grupo com o Ariano Suassuna, que tinha a ideia de criar uma literatura erudita com base na literatura, na produção artística, material de ordem popular. Então, tomando, por exemplo, as estilogravuras ou a literatura de cordel, ou o estilo de música que era produzido lá no sertão, eles queriam tomar aquilo como base e moldar e criar uma literatura. O Romance da Pedra do Reino, do Suassuna, que é de 71, se eu não me engano, é o romance que inicia esse movimento, e é muito interessante, porque a gente vê, hoje já tem pouco disso acontecendo, né? A tendência diminuiu bastante nesse sentido. A gente tinha lá os concretistas, né? O concretistas, sei lá, geração de 45, né? Esse foi um grupo bastante interessante pela pegada estética deles, por essa intenção que vinculava estética, política, ideologia e uma determinada intenção literária. Esse livro aqui, na verdade, é de 2019, se eu não me engano, 2019. E é uma novelinha, na verdade, ou sei lá, poderia ser um romance, um conto longo, e a gente não sabe nunca o que fazer com isso, mas tanto melhor que seja assim, em que a personagem principal, a Vânia, é uma menina, uma mulher, que tem um pai extremamente preconceituoso, conservador, quer dizer, sei lá, vamos chamar bolsonarista e todo mundo vai entender. E que diz que a virgindade dela é a coisa mais importante do mundo e que porque ela perdeu a virgindade, ele descobriu, ele então coloca ela, primeiro, seria na ordem cronológica, primeiro ele coloca ela numa colônia penal, que na verdade não é uma colônia penal, a gente vai falar disso, é uma misto de colônia penal e convento, que é um lugar que ela fica presa, mas que é controlado por freiras e padres. E depois, quando aquilo não dá, ele coloca ela numa casa de prostituição, numa zona, um bordel, na casa de tolerância. A história é mais ou menos essa, assim. Só que aqui é uma coisa interessantíssima do livro, é de que o Raimundo Carreiro, primeiro que não é ela exatamente quem narra o livro, quem narra é quem está escrevendo, e que diz que está escrevendo, com base na história que lhe é contada, é a Milena, que é amiga, que é uma ex-colega de colégio dela, que também acabou na casa lá de prostituição, que se chama Colégio de Freiras. Aqui está a ironia. A colônia penal, que é controlada por freiras, por padres, não se chama Colégio de Freiras. O puteiro se chama Colégio de Freiras. E essa amiga dela tá lá e ela conta que ela sempre teve raiva e inveja porque a Vânia era muito bonita, e ela percebe lá na primeira noite que ela chega, que ela é entregue pelo pai para virar prostituta, ela percebe que tinha uma coisa muito interessante e começa a narrar, só que ela começa a narrar a história pelo Colégio de Freiras, então a história está invertida. Ela primeiro narra vamos dizer, uma parte quase final, depois ela tem uma segunda parte, o livro é dividido em 3. Então a segunda parte, onde ela vai narrar a colônia penal, e uma terceira parte, onde ela narra uma espécie de saída, no que a gente não entende muito bem, se é um delírio construído pela Vânia,
de uma espécie de quase misticismo próprio de ordem de salvação. Ela cria toda uma lógica que ela será a salvadora das mulheres oprimidas, e que vai, enfim, essa terceira parte é onde tem esse discurso de salvação mais bem constituído, que é a congregação das guerreiras de Daniel, o profeta, porque a Vânia, lendo o livro de Daniel, da Bíblia, monta uma espécie de relato próprio, de lógica própria, que, enfim, eu já comento sobre isso. Por que o livro é muito interessante? É 2019, mas está lá. A gente sabe o quanto o pessoal tem regredido absurdamente. Essa é uma tese, ou a minha impressão pessoal, de que nunca houve, na verdade, tanto progresso assim. A gente viveu 15, 20 anos aí achando que estava avançando as coisas, e nos últimos 5 o Brasil voltou a ser o que sempre foi nos últimos 500 anos, seus 500 anos. Um país bastante machista, misógino e que abusa de todas as formas possíveis dos seus oprimidos, quer dizer, nesse caso das mulheres. Então o livro aqui relata uma espécie de tentativa de liberação, porque a Vânia, ela, no começo a gente fica com a impressão de que o pai, que é o Dr. Vesúvio, que o pessoal brinca no livro, chama ele de Vulcão, Dr. Vulcão, que é alguém que simplesmente é completamente anacrônico, é um cara de chapéu Panamá, com baixinho, atarracado, quer dizer, todo visivelmente com problemas com relação à sua própria projeção de imagem masculina e tudo mais, que ataca a filha, e a gente pensa assim, não, é ele que fez, foi ele que produziu. Ao longo do livro a gente começa a perceber que, na verdade, a Vânia nunca teve problema com a própria sexualidade, que ela sempre lidou muito bem com a sexualidade dela e entendia que ela queria, enfim, realizar os atos sexuais que ela bem entendesse. E que não entendia, por exemplo, por que havia restrição da mini saia, que é um tópico que o pai não permite nem que ela fale o nome, que se ela vestir ele vai colocar ela, vai bater nela, ele bate muito nela, bate na mãe e tal. E aí, isso já é um dos pontos interessantes. O livro parece, não diz aqui especificação de data, mas parece passar há vários anos atrás, sei lá, década de 70, talvez 60, alguma coisa assim, 80, é difícil mensurar, mas a lógica se mantém, assim. Hoje não vai ser por causa da mini saia, mas vai ser por outra coisa, não é? Então, por um lado você tem isso, assim, que é essa questão muito interessante, que é da liberação da mulher que tenta se liberar. Uma personagem, por exemplo, foi estuprada quando voltava do colégio por um cara todo besuntado, assim, uma cena bem bizarra. E quando ela chega em casa e conta, o pai bate nela, que era para ela não ter dado bobeira, assim, você estava vindo no lugar errado. E ela acaba grávida do cara que estuprou, e o pai então bota ela nessa colônia penal, onde ela teria o filho e eles tirariam o filho dela. Isso é um dos pontos que deixa muito interessante aqui o livro. Porque ele começa com esse colégio de freiras, ele conta inclusive a história do colégio de freiras. Para um livro que é pequeno, que tem aqui 100 páginas, a densidade com que ele consegue administrar a história, a narrativa, os conteúdos que são apresentados, e ainda assim manter um ritmo muito fluido, muito bem desenvolvido de ordem narrativa, agrega. E aqui ele, por exemplo, consegue mostrar esse colégio de freiras, o que é essa casa de prostituição, quem são essas mulheres, o que acabou acontecendo para que elas estivessem ali. Ele mostra, inclusive, onde elas estavam no centro de Recife, onde elas vão sendo jogadas para outros bairros, porque há uma espécie de moralismo e tudo mais. E esse seria o colégio de freiras seria uma instituição onde acabam essas mulheres que precisam de alguma forma conseguir seu sustento, ou que são colocadas ali, por exemplo, como o caso da Vânia, pelo pai, acabam ali porque não tem outra opção e tudo mais. Isso é feito um contraposto com a colônia penal,
porque a colônia penal ela é regida, controlada por freiras, e tem um padre confessor que é um grandíssimo de um hipócrita, assim, o cara vários personagens aqui são hipócritas, isso é bastante evidente, mas que é um cara que fica, sabe, moralista, fica tentando falar quem que foi teu primeiro, perguntando pra Vânia, quem que foi o primeiro, porque é isso que é importante, né, saber quem que é o primeiro, assim, na ordem desse machismo. E ela diz, eu não sei, foram tantos, eu não sei. E ela depois acaba contando quem foi, na verdade foi um empregado da casa que dava banho nela e que a gente dá a entender meio que abusou dela quando ela era criança, mas ela constrói uma narrativa para defender a ele e ela mesma coloca ele como um anjo e tudo mais. Mas esse mesmo padre, um dia ele é flagrado por uma das meninas da colônia e percebe que ele tem um micro pênis, assim. E aí, enfim, estaria justificado, assim, porque esse cara odeia tanto o sexo, odeia tanto as mulheres, enfim. Só que aqui a colônia penal, ela é uma espécie de instituição espelho do colégio de freiras, inclusive nos nomes que estão. Um é regido por freira e o outro é regido por putas, mas o que é regido por freiras é colônia penal e o que é regido por prostitutas é colégio de freiras. Esse duplo jogo acaba produzindo um fluxo para essa terceira parte, que é a congregação das guerreiras de Daniel, o profeta, que é o resultado do que parece ser uma espécie de discurso meio delirante por parte da personagem, que formula, como eu disse, a partir daquela leitura do livro de Daniel e de ideias do feminismo e de ideias, por exemplo, ela fala assim, não, tem que vir extraterrestres para nos salvar. Então ela vai pegando vários elementos da cultura e coloca eles junto para um discurso onde ela entende que se ela for lá para essa casa de prostituição, na verdade ela vai usar aquilo como forma de liberar todas as mulheres do mundo, como vai ser uma espécie de revolução. Então ela tem esse discurso um pouco messiânico e o anjo salvador é aquele funcionário da casa, o Abdon, com quem ela teve as primeiras relações lá, quando menina, adolescente e tudo mais. Então, o livro é muito interessante por ser pequeno, curtinho e ter tantos elementos assim bem colocados. A narrativa dele é visivelmente de um cara que sabe o que está fazendo. Quer dizer, tem uma fluidez, ele passa de uma voz para outra muito rápido e, no entanto, de uma maneira muito natural. Assim, você consegue ir acompanhando. Os coloquialismos intensificam ainda mais esse jogo. Então, assim, o Raimundo Carreiro realmente sabe o que ele está fazendo, é fantástico nesse sentido. É um livro muito gostoso de ler, pode ser lido assim. Eu li, sei lá, numa sentada, sentei lá, li, acabou, sabe, maravilhoso. Há alguns elementos que eu achei que davam uma diminuída na potência dele. Por exemplo, há 2 ou 3 escorregadas de ordem quase panfletária. Assim. Há 2 ou 3 momentos em que o autor explica, por exemplo, o que é o feminismo, explica quem que é Simone, muito rapidamente menciona a Simone de Beauvoir, e essas partes eu achei um pouco inconsistente com o fato de que a narrativa em geral é muito consistente, é muito boa. Porque parece não é exatamente didático ou pedagógico, mas parece que nesses momentos é como se ele saísse desse fluxo tão bem arranjado, para fazer quase um discurso superior, que não cabe no livro aqui, assim. Sobretudo quando a gente pensa que vai acabar com aquele discurso maluco de anjos extraterrestres, profeta Daniel, feminismo, sexualidade e tudo mais que está ali. Mas, salvo isso, realmente é um livro bem interessante, vale muito a leitura,
ele é engraçado, ele tem partes engraçadas, assim, rápidas, né? Considerando que enfim, é uma questão que está em voga hoje, dado o alto número de genocidas e minions de genocidas, a gente sabe que passa por aqui também, passa por essa questão, o controle da sexualidade e o controle da sexualidade feminina sempre foi uma tópica dessa opressão de tipo totalizadora, burguesa e tudo mais. Então é isso, fica aqui a recomendação. É um livro fantástico, eu gostei bastantíssimo desse livro, tá? E é isso, como é que é? Vocês têm que se inscrever no canal, vocês têm que deixar like, vocês têm que ir em todas as redes sociais onde tiver o Livrada e manifestar-se lá. E também, e o Apoia-se, quem puder, ajude aí o Yuri e o Murilo, porque eles precisam, tá? E para até que a próxima vez tenha comida aqui e tal. Então, ok? Valeu. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not to drink. I don't need your drunken recipes for liquor in your pink spot. Love to see double in the two, triple O, dribble all up on the